Olá, graça e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E neste início de semana eu gostaria de estar meditando na palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a seguir, passagem bastante conhecida de todos, que diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já bebem fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A tradição judaica, primeiro, ela traz uma valoração ou valorização do casamento, trazendo o princípio bíblico da Gênesis de Deus mesmo, quando o próprio Deus, ainda no estado da inocência do homem e da mulher, ele direciona a Adão e faz esta promessa de multiplicai-vos, povoai e enchei a terra. E o povo judeu compreende que então este processo do casamento ele tem que ser valorizado, ele tem que ser honrado e ele tem que ser dignificado. Qualquer casamento no contexto de época, que então nós estamos remontando um pouco mais de 2000 anos atrás, era alguma coisa que, dependendo da classe social de onde estava sendo realizado este casamento, poderia ser uma festa de 7 dias, dependendo da classe social, de 15 dias. Aqueles menos abastados, talvez uma festa que levasse aí uma festividade de 3 dias. E o interessante é que tanto Jesus com seus discípulos, a mãe de Jesus também foram convidados para este casamento, e com isto a gente vai estar apercebido não da importância necessariamente que as pessoas tentam forçar esta interpretação que Deus dá ao casamento, senão que o casamento é supervalorizado por Deus, hipervalorizado, próprio conceito de Deus mesmo, a segunda impressão de Deus, não é bom que o homem esteja só, mas é a compreensão de que onde Jesus está, o milagre, o sobrenatural, ele pode acontecer. Por exemplo, não é? E aqui é uma festa de casamento, em cima da superstição judaica, quando faltava o vinho, este casamento ele tinha tudo para fracassar, mas quando tinha vinho de sobra, este casamento ele tinha tudo para dar certo. E Jesus está justamente neste contexto, ou neste quadro, ou nesta situação. Se fôssemos pintar ou imaginar este quadro, então está ali um casal casando mesmo, na sua festa de casamento, dançando dentro da tradição judaica mesmo, com muita festa, trazendo aqui o conceito do vinho como sendo alguma coisa que de fato trazia alegria e trazia o aspecto da superstição também, como falei para vocês. E dado o momento, a Bíblia não está falando quantos dias, não está falando em que circunstância, não é?
em que momento da festa, tão somente alguém chega e dá este brado aí, olha, acabou o vinho. E a mãe de Jesus, ela entra em cena, mas quando ela entra em cena buscando aqui uma solução para o problema, e por saber quem já era Jesus neste conceito, ela já aponta direto para Jesus e já chama ele e traz a notícia propondo dentro da consciência do que ela sabia mesmo, não é? Tudo que ela já tinha guardado no coração, sabendo que ali estava o Filho de Deus, ali estava o Messias de Israel, ali estava aquele que podia fazer o sobrenatural acontecer. Ela olha bem para Jesus e cobra uma postura de Jesus, e Jesus quebra um vínculo que muitos não percebem também, que é o vínculo maternal, ou seja, aquilo que ele estava para fazer como sendo filho de Deus e não como sendo filho de Maria. Aquilo que ele estava para realizar segundo aquilo que ele veio fazer, porque ele está propondo que ele veio para realizar a vontade de seu Pai. E naquele casamento, irmãos, a Bíblia traz toda a estrutura judaica, inclusive até a ornamentação, porque a Bíblia diz que encontravam-se ali algumas talhas de pedras e cada talha cabia 2 ou 3 metetras de água, de vinho, ou de água que era para purificação, não é? O período da purificação mesmo, em que o povo ia oferecer o seu sacrifício no templo. E quando a gente pega esse conceito também de medida, uma metetra, ela tem o equivalente a 37,4 litros de água, então 37 litros e 400 ml de água, e a gente vai pegar aqui um total de 6 metetras, ou 6 talhas, com esta quantidade de metetras. Jesus ele pede para encher todas as talhas, automaticamente estamos falando aqui de 673 litros e 200 ml de água que encheram aquelas talhas, e Jesus transforma aquela água em vinho de uma forma sobrenatural. Ele não tem aqui nenhuma proposta da projeção também, com certeza ele só ordena e acontece porque como Deus, ele é Deus, como sendo o primogênito, ele é filho de Deus. E aqui também a gente não vai nem questionar se ele transformou esta água em vinho como Deus ou como filho de Deus, como aquele que de fato estava ungido para fazer o sobrenatural, mas tão somente que ele transformou. E quando ele transforma, ele está quebrando uma superstição judaica de que o casamento estava fadado ao fracasso. Mas quando ele transforma também, ele nos deixa aqui alguns ensinamentos de suma importância, todos nós temos que guardar no coração, porque, primeiro, se Jesus está presente, o sobrenatural está presente. Se Jesus está presente, o milagre está presente. Se Jesus está presente, então todas as deficiências serão supridas, porque está aquele que pode realizar todas as coisas, e neste contexto, ele transformando principalmente água em vinho, não é? O que a gente vai compreender é que o sobrenatural está acontecendo de uma forma um pouco mais ampla, porque estas talhas de pedras, elas estavam secas, empoeiradas, elas estavam naquele contexto sem serventia, servia para o ritual da lei, e Jesus manda enchê-las de água, e quando ele transforma esta água em vinho, necessariamente ele estava tirando a aridez, a secura daquelas talhas que representava bem a tradição judaica, a religiosidade judaica, e ele está entrando em cena mostrando que este conceito do vinho, vinho novo, não é? Vinho que traz alegria na menor quantidade que se bebe, traz muita alegria, está falando de renovação. Então, neste contexto, para o casamento, o vinho que sobrava, o vinho que dava para embriagar todos os que estavam festejando, estava falando justamente disto. Estava falando da renovação, estava falando da alegria, estava falando da perpetuação do casamento. E quando Jesus está em cena, ele está mostrando, sim, que se ele está presente na cena, se ele está presente no quadro, se ele está presente no momento, e aí ele está em todas as ocasiões, basta tão somente clamar, não é?
O cristão clama, ele está presente, e o clamor legítimo sempre traz a presença de Jesus. E quando Jesus aparece, ele aparece para renovar, ele aparece para trazer alegria e ele aparece para trazer perpetuação do que está acontecendo. O conceito do casamento é bastante interessante, porque é o primeiro milagre dele. Como eu falei aqui, não está trazendo indicativo da hipervalorização do casamento, mas está trazendo indicativo de que ele está realizando o primeiro milagre neste conceito de casamento. E duas coisas, três, por exemplo, vou citar aqui, à medida que for vindo à mente, eu quero estar falando, é que ele está numa cidade chamada Caná, e Caná significa coisas frágeis. Ele está numa cidade em que tem uma festa de casamento, não é? Festa de casamento do ponto de vista do contexto judaico, para dar certo, tinha que ter vinho de sobra. Faltando vinho, pela superstição judaica, o casamento estava fadado ao fracasso. Então ele está em coisas frágeis, é em cima da fragilidade humana que a ação de Deus acontece, é em cima da fragilidade humana e do clamor que a manifestação da glória de Deus acontece. E quando a manifestação da glória de Deus acontece, no conceito aqui de Jesus, acontece para o renovo, para a alegria e para a perpetuação. Com isso eu quero trazer para vocês que Jesus, de fato, ele está presente, continuamente presente, porque todas as características de Deus existindo em Jesus, a onipresença, onipotência, onisciência, a eternidade, é tudo característica que nós chamamos de atributos de Deus. E se Ele está presente, com certeza Ele sempre estará para fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. E assim, a minha proposta para vocês neste início de semana, aquilo que está seco, aquilo que está vazio, aquilo que já não tem mais nenhum tipo de significado, mas que de alguma forma já teve a sua importância no passado, do ponto de vista da sua fé que talvez está fria, ou da sua proposta da religião cristã, mas que já está empoeirada, deixa ele primeiro tirar o empoeirar e a sequidão da sua religiosidade, deixa a água começar a purificar e a entrar nestas talhas, mas quando estiver cheia, deixa ele transformar também isto em vinho, porque ele quer alegrar o seu coração, ele quer poder trazer o renovo para a sua vida e ele quer poder fazer perpetuar a sua presença na sua existência enquanto existência na face da terra, porque ele é Deus, ele pode todas as coisas e ele quer realizar todas as coisas na sua vida para que necessariamente, não para que o seu nome seja glorificado, porque já é glorificado, mas para que você tenha consciência da existência deste Deus que pode todas as coisas e assim em se manifestando o seu poder, em se manifestando o sobrenatural, por consequência você há de glorificar o nome deste que tudo pode e que sempre está na cena para te abençoar e para não deixar você desprovido de circunstâncias que possa advir a maior possibilidade de bênção para a sua vida. Com isto, então, Caná, coisas frágeis, vinho, renovo, água, talhas, não é? Talhas empoeiradas, enche de água, depois deixa o próprio Jesus transformar em vinho. A Bíblia está falando quase todas as coisas se purifica com sangue, sem purificação, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando está falando é porque aquilo que não se purifica com o sangue se purifica com a água. E quando está falando de água, está falando da palavra de Deus. E aqui está o próprio Jesus pegando a água que purifica, dentro do ritual judaico também, enchendo as vasilhas que estavam empoeiradas e trazendo renovo, e trazendo alegria, e trazendo perpetuação. E aí, neste início de semana, eu quero trazer justamente esta compreensão para a sua vida. Renove a sua expectativa, alegre o seu coração e tenha este perpetuar da presença de Deus e da comunhão que você deve manter com Deus o tempo todo. Na presença dele nada vai faltar e quando então na presença dele, ele tudo suprirá na sua vida. Que Deus possa
te abençoar rica e abundantemente. Beijo na alma, beijo no coração. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Não esqueça de fazer a sua inscrição, de ativar o sininho também e de compartilhar com aqueles que estão longe, sabendo que Jesus pode realizar todas as coisas na sua vida e pelo seu clamor e pela sua capacidade de poder ver a sua fragilidade, clamando a Ele, realizar tudo Ele pode na sua vida para o seu bem, para o bem daqueles que você ama. Com isto, fiquem na paz, amados. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.